Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem, com saúde, também os seus familiares e amigos. Esperando em Deus que essa situação se resolva o mais rápido possível e com muita confiança de que logo mais voltaremos às nossas atividades habituais. Nós estamos dando início à nossa aula da IBD, da classe dos homens, sendo o nosso tema o mesmo que já foi dado na sala, então brecha na nossa santidade. O tema de hoje é o prazer de Deus e a possibilidade da santidade. Então nós vamos tratar mais uma vez desse assunto, santidade, mas com foco na possibilidade da santidade. E os textos de hoje estão lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 15, e também Tito 1, de 5 a 9. Nós vamos ler do 5 ao 9 e eu gostaria de enfatizar principalmente o versículo de número 8. Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Reforço mais uma vez o versículo de número 8. Mas, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Muito bem, como já disse, o nosso tema de hoje é o prazer de Deus e a possibilidade da santidade. Lemos poucos versículos de Tito a respeito de algumas qualificações para o líder, né, que Paulo recomenda que Tito deixe na igreja. E se a gente for em 1 Timóteo 3, de 1 a 15, vai falar também, não só desse, mas de outros cargos de liderança da igreja. E eu gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão com relação a esses adjetivos ou essas qualidades e pensasse se essas são qualidades e requisitos que devem ser exigidas apenas dos líderes das igrejas, da liderança. Óbvio que os textos lidos, o texto lido e o outro de referência, Paulo coloca isso, sim, para os líderes da igreja. Mas lembramos que a palavra de Deus, ela ensina que todos nós devemos ter também esses adjetivos ou essas qualidades em nossa vida. É comum, inclusive, nós acharmos que essas qualificações, elas são boas metas até de colocarmos para o início do ano, para que a gente faça no ano seguinte, ou durante o percorrer dos 12 meses do ano que se inicia. Mas muitos têm na mente de que essas qualificações, esses adjetivos, são metas impossíveis de alcançar, que são coisas impossíveis que atingiremos. Mas também é comum forçar essas exigências ou cobrá-las das lideranças. Ou seja, que a liderança espiritual da igreja tem que ter a perfeição absoluta concernente a esses adjetivos. Então, muitos exigem, cobram, questionam as lideranças com relação a todos esses requisitos. E acham e pensam que isso não se aplica para a vida do crente comum, do cristão, que vai somente à igreja ou que não exerce nenhum cargo de liderança. Quando, na verdade, nós entendemos que quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, passou tais instruções, ele entendeu que muitos dos homens que ali se encontravam seriam vistos
desta forma pela sociedade em que estava, pela igreja que estava ali formada. Pessoas que tinham boa reputação, bom caráter, que tinham esse rótulo de pessoas piedosas. Mas Paulo jamais imaginou ou colocou que teríamos outros Messias. Não um Messias simplesmente na escrita, porque isso encontramos vários, mas Messias como Messias Jesus, Jesus Cristo, ou seja, aquele enviado, o Cristo, que seria perfeito em toda a sua vida. Não era esse o intuito de Paulo ao escrever isso a Timóteo e a Tito, mas sim que as pessoas que estariam liderando tivessem essa boa reputação e que buscassem, obviamente, atingir todos esses requisitos. Não que seriam pessoas 100% perfeitas na sua totalidade. E nós também temos que entender que isso é impossível, que tenhamos qualquer pessoa ou liderança, inclusive na atualidade, que possa atender em 100% essas exigências. E podemos falar inclusive de pessoas ilustres que conhecemos, Billy Graham, John MacArthur, John Piper, todos esses, certamente, apesar de famosos e pessoas que entendemos ter um bom testemunho, não têm na sua totalidade o atendimento de todas essas qualidades que aqui foram citadas pelo apóstolo Paulo. Também temos que tomar cuidado de não usarmos de falsa humildade. E falar, olha, eu não sou santo, não sou perfeito, então não cobre de mim essa situação, não cobre de mim essas qualidades, ou também eu não sou líder, não exerço nenhum cargo de liderança, eu não preciso atender e não me cobre desses adjetivos ou dessas exigências, porque eu não sou assim e eu não sou líder e por isso eu estou isento de praticar todas essas recomendações. E a cautela até daqueles que são muitas vezes até vistos como pessoas assim, piedosas, e por falar essa pessoa é uma pessoa que atende talvez 98% dessas qualificações, e é uma pessoa santa, uma pessoa piedosa, e ter o cuidado, inclusive, de, ao responder a isso, não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa humilde, eu não consigo e não atendo todas essas qualidades, eu não posso e não consigo guardar toda a lei, todo o mandamento que Deus ensina, por melhor que eu possa ser, porque eu sou humano, eu sou pecador. E uma coisa importante da gente entender é que ser humilde quanto à nossa santidade, né? Eu não sou santo, eu busco a santidade, eu não sou perfeito, eu busco a perfeição, eu dependo de Deus. E outra é achar que a santidade é algo impossível. Eu não vou alcançar, nessa vida eu não consigo, então toco a minha vida como eu posso. E eu não posso ser cobrado por aquilo que eu sei e você sabe que eu não vou atingir 100%. A verdade é o que o povo de Deus, nós crentes, podemos ser retos, mas não perfeitos, ou não perfeitamente, mas verdadeiramente, e de uma forma que agrada genuinamente a Deus, ou seja, satisfaz o coração de Deus. Acredito que alguns irmãos já tenham ouvido, ou talvez possam até ter citado a frase: não consigo obedecer aos mandamentos de Deus por um nano de segundo sequer. Sou humilde. Pode ser que a intenção ao falar essa frase seja boa, inclusive de enaltecer o nosso Deus e a nossa incapacidade de ser comparado a Ele. Mas, na verdade, agir dessa forma, como se santidade estivesse fora do alcance de todos nós cristãos, está desconexo com a palavra do próprio Deus. Então, nós precisamos estabelecer, em primeiro lugar, que santidade é algo possível e não impossível. E nós vamos ver que, na palavra de Deus, nesses breves minutos, alguns exemplos de pessoas que Deus cita na sua palavra, obviamente inspirado, o Espírito Santo inspirando homens que fizeram essas citações,
de pessoas que buscaram e que foram reconhecidas dessa forma. Nós temos o caso lá em Lucas 1,6 de Zacarias e Isabel, em que a palavra de Deus diz que eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então note que a palavra de Deus cita como justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível os mandamentos e preceitos do Senhor. Vemos também lá em Jó 1,8 a citação que Deus faz para Jó, de Jó, perdão. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó 1,8. Então, Jó era visto por Deus como alguém irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E note, coisa importante, que mesmo com essas qualificações, com esses predicados que Deus coloca na sua palavra referente a Jó, ele não foi poupado de nenhuma adversidade. Nós sabemos a vida de Jó e o que aconteceu com Jó. E apesar dele ser citado como irrepreensível e íntegro, ainda assim a adversidade chegou a Jó. Isso mostra para nós que não é a sua condição de cristão e a sua boa conduta e atitude perante a Deus que vai te livrar de alguma adversidade. Deus não promete isso. E muitas vezes nós vemos pessoas achando que uma adversidade que ocorre na vida de um crente é porque ele talvez não esteja cumprindo a vontade de Deus, ou esteja afastado de Deus, ou sem conexão com Deus. E nós vemos no caso de Jó, que Deus o chama de irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Mas o mal, a adversidade, chegou à vida de Jó. Então temos que tomar o cuidado de às vezes julgar as adversidades que acontecem na vida de pessoas que conhecemos, de cristãos, de que isso pode estar acontecendo porque a pessoa se afastou de Deus ou porque ela não tem feito as coisas corretamente que Deus exige. E nós temos aí o exemplo de Jó. Não só de que isso é possível, mas principalmente que a santidade que Deus exige também é possível de alcançar, porque Deus cita que ele era irrepreensível e íntegro. E nós vemos também que Jesus Cristo, lá em Mateus 7, ele ensina também que as pessoas sábias ouvem as suas palavras. E não só ouvem, mas as praticam. Então, se fosse a santidade, aquilo que Jesus ensina, e aquilo que ele ensinou para os seus ouvintes na época, está na palavra de Deus, algo impossível de se realizar, ele não teria feito os ensinamentos e colocado, inclusive, alguns mandamentos para nós. Jesus ensina que aquele que ouve as palavras dele e a pratica é uma pessoa sábia. Então, se ele ensinou a forma de nós praticarmos a palavra dele, significa que isso é possível. Não é algo irreal, algo que não seja possível de se alcançar. Temos que tomar cuidado porque podemos achar que a santidade é algo somente hipotético e não possível de se alcançar. E essa citação de Jesus nós vemos também lá em Tiago 2, 22 e 25, de ouvir as palavras e praticar como sinal de sabedoria. E não só de sabedoria, mas também de obediência à palavra de Deus. Porque quem ouve, as pratica. Não é só sábio por ouvir, mas é sábio em colocar em prática, praticar. Então, nós vemos que na palavra de Deus nós não temos nada que diga que santidade é algo para ficar somente no imaginário. Buscar a santidade de Deus, ficar somente no campo hipotético,
talvez, quem sabe. Não, ao contrário. Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações para que esses possam obedecer tudo o que Jesus ordenou. Então, se ele próprio ensinou que devemos discipular as pessoas e ensinar aquilo que ele nos ensinou, e fala para obedecer. Logo, se ele fala que devemos obedecer, é algo que é possível se fazer, algo que é real, algo que é praticável. Então, nós temos que buscar essa santidade. Então, nós vemos aqui o exemplo de Zacarias e Isabel, nós vemos de Jó e as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo que a santidade é possível de ser alcançada. Deus espera que sejamos santos, mas Ele nos confere, nos dá a graça para isso. Se nós vemos lá em Efésios 2,10, que fala concernente às boas obras, ele fala que Ele nos criou para as boas obras, não para fazer o que é bom, para fazer aquilo que agrada a Deus. E nós temos uma advertência muito forte lá em 1 João 3,10, que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que praticar aquilo que Ele manda. E quando fala de, por exemplo, da hospitalidade, de tratar bem a pessoa, de não ter palavra dobre, isso é um relacionamento entre pessoas, né? Então, isso se aplica a todos nós, né? Então, a possibilidade da santidade, ela é muito clara na Bíblia, muito clara. E grande parte de nós podemos ver isso e não crer nisso, né? Então, os exemplos que nós citamos agora, de Jó, de Isabel, os próprios ensinamentos de Jesus, e achar que é difícil crer nisso, que é possível praticar a santidade. E a grande probabilidade, acredito que, de nós pensarmos diferente, é um fato de equacionarmos santidade com perfeição. Então, eu só posso ter a santidade se eu for 100% perfeito. E esperar a perfeição de nós mesmos ou dos outros não tem nada a ver com santidade. Eu posso buscar a santidade, você pode buscar a santidade, mas não ser perfeito. Porque não é a perfeição que vai dar a santidade. Ao contrário, nós temos que buscar a santidade para alcançar a perfeição diante de Deus. Deus não espera que as nossas boas obras, sejam perfeitas para que sejam boas. Se Deus esperasse, de nós, de seus filhos, a obediência perfeita, a Bíblia não teria nada a dizer de Jó, de Davi, de Isabel, de tantos outros que nós vemos, a citação na Bíblia das qualificações, das qualidades, naquilo que Deus enxergou na vida de cada uma dessas pessoas. E, obviamente, quando falamos disso, nós lembramos muito de Davi, portanto que Davi é citado na Bíblia, a raiz de Davi, e Jesus na genealogia vem também de Davi, mas Davi praticou algumas coisas não muito boas. Então Davi não era perfeito, mas ele, em vários momentos, ele deu bom testemunho, ele fez aquilo que agradava a Deus. Deus se agradou de muitas atitudes de Davi e Deus conservou a geração de Davi por muito tempo, inclusive de Davi nós temos na genealogia o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, se Deus esperasse uma obediência perfeita, na Bíblia não teria citação nenhuma de outra pessoa a não ser do próprio Deus e de Jesus Cristo, porque só Ele é perfeito, só Ele atinge 100% a santidade, e o nosso Deus, que é santo, santo, santo. Então, nós temos que, primeiramente, entender
que as qualificações que a Bíblia coloca para a santidade, ela é para todos e não somente para um grupo específico. Segunda coisa, nós obviamente temos que ter certeza na nossa mente que dificilmente nós, ou mesmo a liderança, atenderá 100% essa lista a ser obedecida e buscada. Somos ainda humanos, apesar de ter o Espírito Santo em nós, e as duas naturezas ainda guerreiam entre si, a nossa parte espiritual e a nossa parte carnal. Então, nós podemos falhar, todos podem falhar em um certo momento, mas graças a Deus que Ele é perdoador e basta que nós reconheçamos isso e busque a Ele para isso ser perdoado. Então, como humanos e carnais ainda, nós podemos falhar em alguns momentos. Mas também temos que lembrar que essa santidade, ela não requer somente para a liderança, esse buscar, esse alcançar, mas sim para todos nós. E também que soa até humilde dizer que nós não conseguimos atingir, e talvez isso trazendo à nossa mente o pensamento de que tá bom assim, eu não preciso melhorar, porque eu jamais atingirei 100% dessa lista, 100% desses objetivos. E achar que isso é bíblico, porque a Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer, e que somente Jesus é perfeito, e como eu sou imperfeito, eu não devo nem me esforçar a fazer isso. E aí nós lembramos dos exemplos que aqui foram citados, de pessoas que foram citadas na palavra de Deus como pessoas que buscaram isso, foram justos aos olhos de Deus, como Zacarias e Isabel, obedecia de modo irrepreensível os mandamentos e preceitos, pessoa íntegra, irrepreensível, que teme a Deus, que evita o mal, como o Jó, e também que o próprio Jesus Cristo nos passou ensinamentos que eram importantes e são importantes até hoje, mas que ele não só passou esses ensinamentos, mas ele nos ordenou a que passássemos isso para outros. De modo que se ele fez esta afirmação de que passássemos para outros, para que também obedecesse, é algo factível, é algo alcançável, é algo a se praticar e a buscar. E que isso fará diferença na comparação de quem somos filhos, se de Deus ou do diabo. Porque se somos filhos de Deus, temos que ter manifesto, em nós as qualidades de Deus. Então, a busca na prática da justiça de Deus. Então, buscar atender aquilo que agrada o coração de Deus. E isso vai demonstrar que somos filhos de Deus. Não somos 100% perfeitos, mas também não somos 0% perfeitos. Nós temos que buscar essa perfeição, buscar essa santidade. E essa santidade, nós veremos mais à frente, é algo que dá prazer a Deus. Buscar essa santidade, cada um de nós buscar essa santidade é algo que vai trazer para Deus, um prazer ver os seus filhos buscando essa santidade. E se Jesus colocou que nós devemos praticar e ensinar isso, de fato é algo que é possível de se buscar e é possível de alcançar. Então, fica aí o desafio para que você leia esses dois capítulos que foram citados, 1 Timóteo 1:3 e Tito 1. Leia completamente. Veja nesses capítulos e versículos também a lista de qualidades que Deus exige de nós, aquilo que Deus quer que nós façamos. E analise se tem algo dessa lista que você ainda não tenha atingido em algum momento. E busque fazer de forma a atingir essas qualidades, essas exigências. E lembrar, nós cristãos, que essas qualificações não estão restritas somente aos líderes, mas isso é exigido para todos nós
que somos filhos de Deus e que amamos a Deus. Se você, assim como eu, é filho de Deus, que ama a Deus, vamos nos unir e buscar a fazer dessas qualidades algo real na nossa vida. De buscar a fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E se alguma dúvida pairar no nosso coração, na nossa mente, vamos lembrar dessas pessoas que foram citadas aqui. Zacarias, Isabel, Jó, Davi, de pessoas que foram colocadas na Bíblia pela inspiração do próprio Deus para nos encorajar a também fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima aula.